Pessoal, eu acho que a esquerda esperou muito esse dia, né? O dia que eu iria ser pego pela fake news. E esse dia não chegou! E eu te explico. A esquerda passou aí dias e dias e dias me atacando, vindo aqui comentando nos meus posts de que Nicolas, você cometeu fake news. Será mesmo? Todo mundo durante essa semana ficou com essa polêmica se a boxeadora era homem ou era mulher. Enfim, tira casaco, põe casaco. Porque a própria mídia divulgou que era uma situação de trans. E depois voltaram atrás. Mas mesmo durante esse período, a IBA, a Associação Internacional de Boxe, já tinha divulgado que foi feita a realização de teste de DNA mostrando que ambos eram de cromossomo XY. Mas ainda assim pairou uma dúvida e a esquerda aproveitou para poder vir me atacar, mas eu esperei. Porque eu estava esperando a coletiva de imprensa da Associação Internacional de Boxe e dá só uma olhadinha o que eles disseram. A polêmica no mundo do boxe continua. A Associação Internacional de Boxe disse nesta segunda-feira que os testes conduzidos nas duas lutadoras envolvidas em uma controvérsia de gênero nas Olimpíadas de Paris 2024 mostraram que se tratam de homens. Nosso problema é que temos 2 exames de sangue com cromossomos masculinos. Mas calma que não acabou ainda não. Aqui está a coletiva inteira que você pode assistir. Nesses minutos aqui que você pode atestar naquele vídeo, deixa claro que ambas as boxeadoras tiveram a oportunidade de apelar a sua desclassificação ao Tribunal Arbitral do Esporte, mas eles não fizeram. E que o Comitê Olímpico Internacional sabia que ambos ali, os boxeadores, eram homens, mas também não fizeram nada. E por fim, tanto o Comitê Olímpico Argelino quanto o de Taiwan recusaram a permitir que a Associação Internacional de Boxe divulgasse os resultados dos testes. Ou seja, tem alguma coisa estranha acontecendo aí, né? Porque se você tem dúvidas se um atleta se dopou, você faz exames e tira essa dúvida. Se tem dúvidas sobre a sua idade, isso pode ser verificado. Pode haver dúvidas quanto à deficiência física, caso isso seja justo ou não, frente a outro atleta olímpico, e você pode inclusive ser desclassificado se isso for verificado. Agora, se houver dúvidas sobre o seu sexo, ai meu Deus, não pode! Homofóbicos, transfóbicos, direitistas, fascistas, taxistas, motociclistas. E esses testes foram realizados por 2 laboratórios diferentes. E quem afirmou tudo isso não foi o Dr. Zé das Couves, não. Foi feito pelo Dr. Joanes Filipatos, que é obstetra ginecologista com 3 décadas de experiência e é ex-diretor médico da Associação de Boxe. E o Comitê Olímpico chegou a usar ainda o argumento de que tá no passaporte delas que são mulheres. Em Queensland, na Austrália, este homem aqui, ele também pode obter um certificado de gênero e falar que ele é do sexo feminino. Já dizia Saul Grover, não existe uma única pessoa neste planeta que acredite genuinamente que homens são mulheres. Existem apenas algumas pessoas que se beneficiam com a mentira. Enfim, voltando à questão aí se é homem ou se é mulher. Tá claro aqui que de fato é XY e também é homem. Agora, será que aquele meu vídeo tá todo errado? Não, porque todo o argumento que eu utilizei foi voltado para questões trans de fato. E até aquele momento era dito que era isso. E o que eu argumentei era que mesmo que a pessoa seja trans, intersexo, ela tem uma identidade biológica definida. Eles ficam colocando perguntas e espantalhos para poder tirar a atenção do que eu verdadeiramente estava criticando, que eram homens biológicos competindo com mulheres biológicas. Alana McLaughlin, que era do exército americano, e daí, de um dia para o outro, se transformou e se sentiu mulher. E que em apenas 1 ano de treino foi fazer a sua primeira luta de estreia, adivinhe, estraçalhou a mulher. Eles fogem do assunto para poder esconder isso daqui. Esse aqui é o Telfer, um homem biológico que em 2016 ficou na posição 200 em corrida com barreira, em 2017 ficou na posição 390 e daí mudou de sexo, sentiu mulher e adivinha? Adivinha? Ficou em primeiro lugar. A pergunta que eu faço é, você concorda com esses casos? Concorda? Tá de acordo? Fala aí, sim ou não? Agora vamos para a questão mais complexa e eu peço para que você preste atenção. A esquerda trata sexo como se fosse um espectro, como se fosse de fato um degradê. E nós sabemos que cada sexo tem as suas propriedades, sejam as células, a anatomia, hormônios, a aparência da pessoa, mas principalmente o que define são os gametas femininos e gametas masculinos, óvulos e espermatozoide. E os defensores da identidade de gênero estão sempre utilizando de forma isolada cromossomos, células, hormônios, que se associam a algum desses casos para tentar justificar o não binarismo, ou seja, de que não há somente macho e fêmea. Então eles pegam condições médicas complexas, raríssimas, para tentar justificar de que nosso sistema não é binário. Então há um caso, por exemplo, de uma pessoa com a ordem cromossômica XY, mas que possuía útero e teve 2 filhos. Nicolas, então é possível que uma pessoa nessas condições seja uma mulher? Sim, é possível. Mas aqui nós estamos tratando do extraordinário.
O grande ponto aqui é que não dá para tratar a exceção de fato como regra. Até mesmo porque essas anomalias genéticas de fato existem. Mas isso não descredibiliza ou não descategoriza o que de fato nós somos. Vou te dar um exemplo para poder ficar mais claro. Lots of women can't get pregnant either. Yeah, but they're still of the nature to get pregnant. The only But reason they can't get pregnant. Yes, but truth matters, right? it does. That's what I'm trying to explain to you. Truth matters, and they can't get pregnant. That's the truth. So how are they still women? Because they are for the same reason that I can rightly say that human beings have two legs. And if a person is born with only one leg, that doesn't call into question the statement that human beings have two legs, okay? A person being born with one leg doesn't mean that now legs are on a spectrum and we can't say anything at all about how many legs a person has. Who knows? They could be a centipede. You know, they could have 100 legs. No, we know human beings have two legs. If a human is born without two legs, something went wrong. They were supposed to have that second leg. Something went wrong. Ou seja, as anomalias genéticas, as exceções, elas não desclassificam o binarismo do sexo. E as pessoas que nascem com duas cabeças, ou somente com uma perna, ou aquela mesmo que tem 9 dedos, ninguém em sã consciência colocaria dúvidas na afirmação de que seres humanos possuem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, enfim. E também alguém em sã consciência não diria de que essas pessoas que possuem essas exceções é um novo tipo de ser humano. É inegável, todos são seres humanos. Mas isso não muda o fato de que há uma definição e uma afirmação sobre o ser humano, por exemplo, ter 2 pernas. Portanto, há uma definição concreta, mesmo com as exceções. Mas as exceções, por mais que existem, elas não são a regra. São condições raríssimas. E o que a gente vê é que eles estão colocando o sexo basicamente como se fosse de fato um degradê. Hoje eu me sinto roxo, amanhã meio laranja. Na verdade, você pode nascer um pouco mais branco e um pouco mais pro cinza. E chegam nos casos, por exemplo, da Megan Fox, que diz que as 3 crianças dela são trans. É quase estatisticamente impossível isso acontecer. E por que, afinal de contas, eu me preocupo com isso, hein? Pô, Nicolas, deixa essa galera em paz. Se o cara querer se sentir um poste, se pintar de cinza e botar uma luz na cabeça, deixa. Exato, sim, eu não me importo. O seu sentimento é seu, você pode sentir o que você quiser. Olha só que você não pode impor o seu sentimento para ninguém. Inclusive, o seu sentimento não pode ser um norteador de direitos e deveres. Imagina se cada um agora começar a cobrar o outro por aquilo que ele sente. Sentiu o caos que vai gerar? Eu me importo com a busca da verdade pela sexualidade, porque acredito que isso importa nos leitos dos hospitais, isso importa nos banheiros, isso importa nas escolas. Enfim, porque a gente pode questionar praticamente de tudo hoje, mas menos sobre esse tema em específico. Isso não te gera uma suspeita, não? Porque nós estamos lidando com uma sociedade extremamente emburrecida, manipulada, e a maioria dessas pessoas não sabem para que caminhos elas estão indo. Mas existem pessoas muito bem instruídas e com um propósito muito bem definido sobre como usar a sexualidade como uma arma cultural. E essa agenda promove a desconstrução do modelo de família, dos papéis de gênero, dos padrões de beleza e, por fim, do que é sexo biológico. Então restou claro até agora com as evidências que nós temos que isso aqui se trata de um intersexo que, independente que ele se sinta ou não, há uma definição biológica dele, que é XY e que também é homem, dado todos os exames que ele fez. E mesmo sabendo disso tudo, decidiu competir de forma desigual. Esse é o meu grande ponto, e que a esquerda não dá o braço a torcer de dizer é injusto. Afinal de contas, se todo mundo pode ser o que quiser e o que eu sinto é o que é determinante, então quem somos nós para poder falar que aquela pessoa é ou não algo? E que as anomalias genéticas de fato existem, porém são raríssimas exceções médicas e que eles utilizam isso para colocar como regra. E que isso de forma alguma desclassifica ou descategoriza a classificação biológica binária, homem e mulher. E por fim, analisar uma anomalia trans. É um trans ao contrário, ele não se sente, mas é. É o caso do transbosta, é uma pessoa que se sente alguém, é bravo na internet, matador de quem ele discorda. Mas na vida real, quando encontra quem ele discorda, ele faz essa carinha. Prazer, transbosta. Eles não entendem que quanto mais batem na gente, mais a gente cresce. Tenta na próxima, um abraço.